Alô galera aí, oitavo ano A e B. Nossa videoaula de hoje, a pauta dela é centralizada na correção da atividade, tá certo? E é necessário sempre nas correções de atividade, como eu oriento, vocês aí estar com o livro aberto. No caso a página é a 64, para a correção da nossa atividade. É o final das questões aí que estão faltando. Me parece que 3 aí. 3, no caso é 4, são 4. Então vamos lá, o nosso conteúdo das aulas anteriores é centralizado, ou o nosso percurso da aprendizagem são os fluxos migratórios, são as migrações, tá certo? E especialmente aqui na América Latina, na nossa grande América Latina, onde a gente já foi feito já a separação, entender o que é que significa o termo América Latina. É comum a gente ver a América do Norte, América Central, América do Sul. Já falei para vocês aí que essa é uma divisão física, dada a extensão territorial da América, que é bastante grande, complexa. Então, tem essa divisão física do Norte, Central e do Sul. Já essa expressão, essa regionalização da América, do ponto de vista linguístico, que é dado às grandes navegações, as línguas mães que vieram aqui para essa parte da América, onde foram portugueses e espanhóis, de origem neolatina. Então daí essa regionalização, América Latina, exceto, no caso, Estados Unidos e Canadá, que são países que a gente usa a expressão América anglo-saxônica, que eles são anglo-saxônicos. Foram ingleses e foram os franceses que foram participar da colonização nessa parte. Então a nossa América Latina aqui, os fluxos migratórios é o contexto atual das nossas videoaulas. E a atividade vai contemplar esse conteúdo ou esse percurso da aprendizagem. Nós vimos que recentemente, pessoal, há fluxos intensos, bem intensos de asiáticos, até africanos, que atravessam o Atlântico e chegam aqui na região norte do nosso território para poder, de forma territorialmente, passando rios, passando as fronteiras com a Colômbia, Panamá, na intenção ou no objetivo maior de chegar nos Estados Unidos da América, com o sonho de ter uma nova vida, com o sonho de ter emprego, de ter uma melhor qualidade de vida, tá certo? E a gente viu que essa interface nesse fluxo migratório intenso, vindo para a América Latina para chegar nos Estados Unidos, ocorrem sérios problemas. Foi discutido aqui na nossa videoaula e já contemplado em questões aí da atividade esses problemas, como tráfico, como até a questão natural, a travessia de rios, como o Rio Amazonas, insetos, cobras peçonhentas, muitos morrem, como também a desidratação, a fome. Então esse problema aqui é corriqueiro e a geografia vai buscar essas informações para a gente. Então o que acontece agora nessa última atividade nossa? A gente vai para a sexta questão. Paramos na quinta e vamos dar sequência na sexta. A sexta diz o seguinte, mais uma vez, tenha que ter o livro, ao assistir a videoaula, o livro também aberto aí. Então a sexta diz o seguinte, por que a população mundial não está distribuída de modo uniforme em todo o globo? Gente, isso aí é simples a compreensão. Por que a população global, já somos aí em média 7,5 bilhões de pessoas no planeta todo, em toda a superfície terrestre. O que ocorre? A pergunta é o seguinte, interpretação dela. Está distribuída de forma uniforme? Não, é irregularmente distribuída. Para não dizer o termo mal distribuída, é irregularmente. Então, qual é o argumento para essa questão? É que elementos físicos, vamos lá, são 3 elementos, que já discutimos isso em videoaula passada. Esses 3 conjuntos de elementos, eles favorecem essa má distribuição da população. Não só mundial, mas trazendo para espaços, dimensões de espaços menores, como por exemplo, no próprio município, no estado, na região, no país. Mas aí vamos botar o globo terrestre como um todo, que segue na mesma lógica. Quais são os 3 elementos? Fatores físicos, relevo, fatores climáticos. Imagine só uma região do Ártica, dos extremos do planeta Terra.
a grande Antártida, o continente gelado, favorece a ocupação humana, a distribuição dessa população para essas áreas? Não tem como. São chamadas áreas inóspitas, não favorece a ocupação humana ou a fixação humana. Áreas de deserto, aí eu estou falando de questões físicas, econômicas, tem questões históricas, e quando se fala em questões econômicas, aí eu já até fiz um paralelo, por exemplo, aqui no nosso Brasil. A gente tem São Paulo, o estado de São Paulo, mais precisamente a grande São Paulo, a região metropolitana. Então, a maior concentração dos brasileiros estão por lá. Milhões e milhões. Por quê? O fator econômico. A maior concentração de indústrias deste país está lá, na região metropolitana de São Paulo. Então, para fechar o raciocínio aqui da nossa sexta questão, fica da seguinte forma: é mal distribuída a população global? É. E por quê? Fatores físicos, econômicos e históricos. Ok? Só precisa colocar dessa forma aí. A sétima questão vem o seguinte: em relação à demografia dos países desenvolvidos e dos menos desenvolvidos. Ou seja, aí é do ponto de vista de regionalizar o globo terrestre entre países ricos e países pobres, ou desenvolvidos e subdesenvolvidos mesmo. O que é que acontece? Primeira questão: de modo geral, esses países apresentam índices demográficos opostos. De modo geral, interpretação da questão. De modo geral, os países desenvolvidos quanto os subdesenvolvidos, eles apresentam índices demográficos opostos. Por quê? Então é um raciocínio simples. Vamos lá, a resposta. Os países desenvolvidos, ele tem o maior número de idosos. Olha o contraste, tem o maior número de idosos e tem o menor número de jovens. São populações que já entraram na fase de envelhecimento de forma geral. E quando vai para a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, já tem um desequilíbrio que favorece o envelhecimento dessas populações e a preocupação para os governantes. Por quê? Porque a população envelhece, questão de saúde, atendimento nos planos de saúde. E veja bem, quando a população ela não se renova, o número de filhos por casal é bem pequeno. Já foi discutido isso aqui. Os casais europeus, norte-americanos, pessoal da Ásia, japonês, é mínimo 1 ou 2 filhos no máximo por casal. Então o que é que acontece? Essa população ela vai se envelhecendo, o número de jovens são poucos e vai impactar na PEA, a população economicamente ativa. Ok? Então, e ao contraste, os países subdesenvolvidos mostra-se o contrário. Ainda é elevado o número de jovens e a taxa de idosos é pequena. Tá certo? Agora, quando a gente vai para os países emergentes, como o Brasil, quando a gente vai para a própria China, superpopulosa, mais de 1,3 bilhões de pessoas, quando a gente vai para a Rússia, que são os emergentes, quando você vai para a Índia, também superpopulosa, já está havendo um equilíbrio com relação a essas taxas demográficas, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, porque os avanços chegou nesses países, em medicina, nos tratamentos, a educação avançou bastante, a qualidade de vida já tem um sinal positivo, melhorando. Então essa questão da sétima é um pouco complexa, mas, porém, a disparidade das taxas demográficas dos países desenvolvidos com relação aos países subdesenvolvidos, acontece esses opostos mesmo. Aí você vai para a letra B, a gente aqui. Letra B diz o seguinte, que outro indicador, interpretação da questão aí, galera, que outro indicador pode ser considerado para salientar as disparidades sociais entre esses dois blocos de países. Qual é outro indicador? Gente, foi discutido muito, que mostra a disparidade. Enquanto os países desenvolvidos, essa taxa é pequenininha, quase que zero, nos países subdesenvolvidos é elevadíssima. Qual é a taxa? Melhor dizendo, qual é outro indicador que é uma taxa? Você deve lembrar muito bem nas aulas passadas. É a taxa de mortalidade infantil. A disparidade é grande, a diferença é tremenda. Países desenvolvidos, ricos.
O número de crianças antes de completar 1 ano de idade, de mortalidade dessas crianças é mínimo. 1%, 2%, 0,5%. Já a taxa de mortalidade infantil, que são crianças nascidas a cada grupo de 1.000 crianças, dá-se a taxa, obtém-se essa taxa. Então, nos países subdesenvolvidos, como já foi dito aqui, a taxa é super elevada. Há países que é 45%, especialmente os mais sofridos, os mais pobres economicamente, quando você vai para a África subsaariana, é terrível a taxa de mortalidade, não só mortalidade, aliás, de mortalidade infantil, mas todos os indicadores são ruins, preocupantes. Então, como resposta simples é a taxa de mortalidade infantil. É um outro indicador que reflete muito a disparidade com relação aos dados demográficos dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos. É interessante também, gente, eu sempre coloco, quando se regionaliza os países do globo, entre desenvolvidos e subdesenvolvidos, há um pequeno grupo que não pode mais ser considerado subdesenvolvido pelo fato de ainda não estar no rol dos desenvolvidos, que são os emergentes. Repito, Brasil, a Rússia, a China, a Índia, a Argentina, infelizmente está praticamente de dados mais recentes, já está perdendo muito essa questão econômica. A Argentina está um caos. A economia argentina está, especialmente na pandemia agora, está um problema seríssimo. Aí quando você vai para esses países, eu não sei se vocês devem ter acompanhado muito aí nas mídias sociais ou até mesmo nos telejornais, recentemente teve uma reunião do BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que são os emergentes. Tanto é que eles se uniram, fizeram um bloco para fazer acordos bilaterais entre eles mesmos, porque que não são mais considerados subdesenvolvidos. Ah, professor, e por que está falando desse detalhezinho BRICS, Brasil emergente? É porque os indicadores sociais nossos, especialmente aqui quando a gente vai para essa questão nossa, que é a taxa de mortalidade infantil, nesses países do BRICS, já, graças a Deus, já baixou bastante. Melhoramento na saúde, na educação, economia, então uma série de fatores geográficos que se associam entre si para estabelecer aí esses indicadores. Tá certo, pessoal? Então a gente dá por encerrada a nossa atividade. Próxima videoaula a gente até vê com a coordenação como é que vai ficar a questão das videoaulas, se o tempo, né, a data de parar. A gente já está no último dia de novembro. E a primeira semana aí de dezembro, como é que vai ficar? E se vai ainda ter videoaula, conteúdo posterior. Viu? Nos vemos depois. Tchau, tchau.